Fala pessoal, se você assim como eu já está pensando em 2026 ou então quer fazer aquela nostalgia, né? O que você fez, o que é que você conquistou, o que é que você colocou de meta no começo de 2025 e você realmente conquistou, eu tenho um convite para você, porque foi o que eu fiz exatamente hoje, que foi rever as minhas metas dos anos anteriores. Eu fui ver basicamente o que é que eu tinha planejado, o que eu queria conquistar naqueles anos e eu me deparei com as minhas metas anuais de 2021. Eu vou compartilhar com vocês, vai aparecer aqui na tela para vocês. E basicamente eu vou passar uma a uma e o porquê dessa uma a uma. Porém, o vídeo não vai ser só sobre mim, né? Eu quero compartilhar isso porque ontem eu tive uma conversa com um amigo exatamente sobre esse assunto. Sobre o que é que eu preciso ter mentalmente para definir as minhas metas. O que é que precisa na minha cabeça, o que é que tem que ser o meu norte, meu guia. E nessa conversa que eu tive com ele, ele estava conversando, né, sobre isso, que ele via que eu tinha alguma coisa que fazia eu definir essas metas e ele não estava encontrando a dele, né? Então eu sugeri para ele voltar para si mesmo, né, olhar para dentro de si e buscar quais são as coisas que ele tem interesse, as coisas que ele se imagina no futuro, como ele se imagina no futuro, para que ele consiga definir as metas para o ano que vem, enfim, consiga estar alcançando os objetivos. E o meu convite para olhar para as próprias metas que você já tenha feito do seu passado é justamente para você ver se aquelas coisas que você tinha lá no passado ainda batem com as metas que você coloca para os próximos anos, desse ano, no ano passado, para ver se ainda está, sabe, em direção a algum sentido. E aí eu queria que a gente observasse duas coisas. As minhas metas que vocês vão ver aqui ao lado, elas não eram tão tangíveis. O que eu quero dizer com isso? Ela não tinha especificação de quantidade, como eu mensurar se eu consegui ou não, né? Um exemplo aqui, quando eu falo melhorar minha alimentação, como eu vou saber se eu melhorei? Se eu comi uma semana, se eu comi, sei lá, 2 vezes na semana, eu não especifico. Então, quando você não especifica uma meta, é muito mais difícil para você gerenciar, saber se você conseguiu alcançar ou não. Então, eu vou passar aqui uma a uma e ver como é que minha vida estava, né, lá em 2021 e como ela está agora em 2025, como foi importante para mim ter definido essas metas lá em 2021, beleza? Bora lá. O intuito do vídeo é eu passar pelas minhas metas e também indo dando dicas práticas para você aplicar para 2026, tá? Então, a minha primeira meta ali, que eu consegui completar, era passar no Enem / entrar na faculdade. Então, eu consegui completar isso. Em 2021 eu passei na faculdade de Tecnologia, na informação. Eu comecei fazendo TI e naquela época eu nem pensava em empreender. Na verdade, eu estava me deparando com o mundo do design, eu não fazia ideia que eu ia abrir uma empresa. E eu queria passar porque eu queria me desenvolver pessoalmente, eu queria desenvolver nos estudos, no trabalho, enfim, eu queria aquilo para representar o início da minha carreira profissional, mesmo que não fosse naquela época, né? E aqui vem 3 metas em sequência, que eu já vou explicar todas elas, que é totalmente ligada e linkada para a minha vida atualmente. Se você parar agora, entrar no meu canal e ver os meus vídeos, eu falo muito sobre exercício, sobre rotina, sobre atividades físicas, sobre academia. E isso, né, 4 anos atrás, já estava na minha mente. Eu já queria aquilo para minha vida. Por mais que minhas metas hoje, por exemplo, o meta do ano passado foi fazer cardio 183 dias, que é um pouco a mais da metade do ano. Na verdade, acho que é exatamente a metade do ano fazendo cardio. E eu tinha definido esse número. Então, ano passado eu tinha consciência muito maior sobre metas, eu consegui especificar e tangenciar muito mais, deixar muito mais tangível, na verdade, a minha meta. Então, aqui, quando eu falo não passar mais de uma semana sem se exercitar, é muito, sabe, como eu tô contando essas semanas, eu poderia colocar treinar pelo menos 3 vezes durante 52 semanas, que são a quantidade de semanas que tem no ano. Então, eu deixava muito aberto. Porém, você consegue ver que eu já tinha vontade e uma noção minha que eu queria me exercitar. Não falei que era corrida, bike, cardio, futebol, não especifiquei. Mas eu já tinha vontade de me manter ativa, porque eu sabia que aquilo era muito importante para o meu futuro e meu autodesenvolvimento. Logo em seguida, essa aqui é a parte mais louca, tá? Logo em seguida eu falo correr 5 km. Correr 5 km para mim, naquela época, eu não praticava a corrida, mas eu já estava em esportes de me exercitar em grupo e tal, já fazia parte do futsal, já ia pra academia. Porém, correr 5 km sem parar, pra mim naquela época era algo muito, mas muito difícil e inimaginável. Então, pra mim, era uma meta, né? E eu não cheguei a especificar como eu iria fazer, mas eu não bati essa meta em 2021. Melhorar minha alimentação tá linkado com as outras 2 metas de cima. Porque se eu quero melhorar a alimentação, eu começo a treinar mais, na constância, eu melhoro a minha saúde. Ponto final. Melhora a minha saúde, melhora o meu sono, melhora a minha produtividade, enfim, tudo buscando um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento pessoal ali. Então, se a gente linkar essas 3 metas, né? Correr os 5 km, melhorar a minha alimentação, eu recentemente passei um tempinho sem comer açúcar, né? Foi um tempo curto, mas eu queria me desafiar e tudo mais.
E recentemente também eu corri uma meia maratona, minha segunda meia maratona em 2025, na verdade. E, cara, se você for olhar pra trás, em 2020 eu tava desejando correr 5. Eu corri 4 vezes essa quantidade, sabe? E foi fácil, eu consegui correr 21 sem parar. Antigamente eu tava querendo correr 5 sem parar. Então aqui tem outro ponto importante que eu quero que você pense sobre as suas metas, que é o quê? A gente sempre vai começar pequeno. Independente de quem a gente é e onde a gente vem, a gente sempre vai começar de forma pequena. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei querendo correr 5 lá atrás. E eu já corri 21. Não fiquei esse tempo todo treinando. Faz acho que 1 ano e meio que eu treino. A corrida de forma semanal, né, sem parar ali. Mas isso já estava dentro de mim, eu já sabia a importância daquilo, eu já ansiava por isso há um tempo. Eu carreguei essa vontade comigo, que me fez criar um hábito muito mais fácil, porque já era algo intrínseco meu, era algo que eu queria que acontecesse, queria que se realizasse. E aí o pessoal, você já deve ter escutado, se não escutou, mas muitas pessoas falam quando você vai criar hábito, a importância de você anotar, né, você escrever aquilo na mão, no lápis, no computador, em qualquer canto, para que você tenha registrado, você manifeste isso para o universo de alguma forma, o que você está querendo. Eu só vim entender a importância disso quando eu comecei a fazer na minha vida. Quando eu comecei a anotar as coisas que eu queria, intensificar aquilo em pedido, em desejo, em eu quero isso, eu vou conseguir, eu já consegui, para que as coisas realmente acontecessem. E não só isso, também a criação de rotina e de hábito. Quando o pessoal pensa em rotina, o pessoal tem em mente algo que é monótono, que é chato, que não tem prazer, é desprazeroso. Porém, quando eu entendi o que era rotina, muitas coisas começaram a acontecer mais na minha vida, coisas que eu queria alcançar depois que eu entendi o que era rotina. Porque a rotina, ela me permite criar uma sequência e uma repetição onde que cada vez que eu me mantenha nessa rotina, eu alimento essa rotina, eu consiga chegar mais rápido no meu objetivo. Um exemplo, esse ano eu queria correr uma meia maratona, 21 quilômetros. Eu coloquei na minha rotina 3 vezes a 4 vezes na semana, treino pela manhã, de 5 a 6 horas da manhã, treino de corrida. Terça, quinta, sábado e às vezes domingo, quando tem um treino regenerativo ali no domingo. Eu tive que inserir isso na minha rotina. Tinha dias que eu não conseguia ir de manhã, eu ia pela noite. Tinha dias que eu não conseguia ir pela noite, eu ia no dia seguinte. Então eu inseri na minha rotina, mesmo sem ser algo chato, monótono, eu tinha que repetir. Tinha dias que era chato, que eu não queria ir, eu não queria acordar, eu tinha dormido pouco, mas eu sabia que aquilo era parte de algo que era maior do que eu. Era parte de algo que eu queria fazer e realizar, então eu precisava executar aquilo mentalmente, porque eu sabia que aquilo também ia me deixar mais forte, porque entra em outro ponto, que é a disciplina. A disciplina é o fato de você fazer as coisas, mesmo quando você não quer, em prol de algo. Então, se eu queria muito a minha maratona, eu sabia que eu precisaria me sacrificar os meus desejos, minhas vontades, para conseguir fazer a minha maratona bem. Eu não consigo correr 21 km se eu não estiver treinando 3 na semana, se eu não tiver um volume de 30 km na semana. Então, assim, você precisa entender isso quando você for colocar as suas metas para criar a sua rotina para 2026, que você só vai conseguir alcançar as coisas que você deseja quando você encaixar o treino diário e necessário para alcançar esses objetivos. Cara, eu não sei o que você quer, tá? Mas outro exemplo também que está acontecendo recentemente. Eu coloquei a meta de ler 20 livros esse ano agora em 2025. Falta 14 livros, deixa eu até pegar aqui. Minto, 14 livros não, falta 4 livros. Esse é o 16º. Aí fica faltando... completo 16º, fica faltando 4 livros. Ou esse é o 17º? Enfim, falta 4 ou 3 livros pra mim fazer 20 livros esse ano. Hoje, que é um sábado, eu tinha bem menos demandas operacionais, quase nenhum. E eu falei assim, eu vou ler 50 páginas desse livro. Eu comecei a ler ele sexta-feira passada. Como você pode ver, ele já tá na metade. Porque eu percebi que eu precisaria inserir mais tempo, mais blocos de horas, de minutos de leitura na minha rotina para que eu alcance essa meta de leitura no fim do ano agora. Porque senão não vai acontecer. Se eu falar assim, se eu continuar com o ritmo de ler 10 páginas, 5 páginas, não vai acontecer. Até porque a conta não fecha, né? Eu passei mais tempo, demorei mais tempo em alguns livros por serem mais densos do que outros e isso me fez atrasar. Então agora eu preciso acelerar ao máximo para conseguir atingir isso. E como eu faço isso? Mudando a minha rotina. É basicamente isso que você tem que fazer para qualquer hábito, para conseguir atingir qualquer meta. E teve algumas metas, teve uma meta especificamente que eu coloquei em 2024, 2025 agora, que não se realizaram. E eu quero fazer ela novamente, eu vou fazer ajuda com um amigo que é melhor do que eu para fazer planejamento, e ele tem um estudo mais em metas, em OKRs, né? Vou até colocar aqui o termo significa, que é uma coisa mais estruturada. É para melhorar ainda mais
a minha assertividade e de como construir essa meta, para que seja algo tangível de fato que aconteça, eu consigo metrificar e mensurá-la. Então, essa mesma meta eu vou colocar agora para 2026, porém adaptada, com o melhor contexto, para que eu consiga de fato desenvolver e atingir isso em 2026, que eu quero muito, é uma meta profissional, tá? E basicamente o vídeo é esse, né? Resumindo, entenda que você precisa de uma rotina, anota e escreve metas para o próximo ano, que sejam tangíveis de preferência. Não coloca, eu quero começar a correr. Não, eu quero começar a correr 3 vezes na semana. Ou então, a meta é correr pelo menos uma vez na semana, durante o ano inteiro. Pode ser uma meta, não sei. E o terceiro ponto mais importante, revisita as suas metas antigas para saber se você está na direção certa da pessoa que você quer se tornar. Isso é muito importante, tá? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, acrescentar na sua vida, deixa o like, me deixa saber aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo.